Meus companheiros e companheiras, nós que somos adeptos da religião do caminho, aprendemos que Jesus Cristo, ao fazer o Sermão da Montanha, acentuou que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nas Sagradas Escrituras, antes de Jesus Cristo, no livro de Isaías, está escrito que a paz verdadeira é fruto da justiça. Portanto, senhoras e senhores, ao ser investido na condição de ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, num momento tão difícil da nossa pátria, quero acentuar, sobretudo, que este será o Ministério da Paz, o Ministério da Pacificação Nacional, da busca da paz verdadeira que é fruto da justiça para todos e para todas. Paz, contudo, com conteúdo, com prioridades, com eixos, que são vitais para que nós possamos autenticamente falar nesta paz verdadeira. O primeiro eixo, combate às desigualdades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é de todos e todas, mas é, sobretudo, daqueles que lutam por uma justiça antirracista, daqueles que lutam contra o feminicídio, daqueles que lutam pela proteção da comunidade LGBT, daqueles que são contra toda forma de preconceito e de violência. Aqui, por ser uma casa devotada à justiça, é a casa dos mais pobres, dos invisibilizados, dos esquecidos, dos discriminados, dos que menos têm. Aqueles que sempre foram aquinhoados pelas múltiplas formas de concentração de capital existente na nossa sociedade, já têm os seus próprios meios. Nós, servidores públicos, servidoras públicas, temos lado. Servimos aos 215 milhões de brasileiros, mas prioritariamente àqueles que precisam da mão amiga do Serviço Público do Estado para fazer com que os generosos direitos consagrados na Constituição tenham vida nos seus lares, nos seus locais de trabalho. Em segundo lugar, a paz que nós propugnamos, queridos ministros do STJ que aqui estão, é a paz da proteção à Constituição. Senhora ministra Rosa Weber, a senhora pode ter certeza que respeitamos muito aquilo que consta do artigo 2º da Constituição da República acerca da independência das instituições do sistema de justiça. Mas, do mesmo modo, conferimos assento hermenêutico prioritário ao outro termo ali constante, qual seja harmonia. Ficaram no passado as palavras insultuosas, as agressões e as tentativas de intimidação do Poder Judiciário no nosso país, substituído pela harmonia e pelo diálogo, em que cada um exerce o seu plexo de competências de modo indeclinável, com autoridade, com legitimidade. Mas, exatamente em razão deste atributo, não tememos o pensamento diferente. Apenas os fascistas querem exterminar quem pensa diferente. Os democratas sabem que a diferença não é apenas tolerável. Os democratas sabem que as diferenças são necessárias, que as diferenças são imprescindíveis, porque só assim a sociedade se engrandece. Portanto, o segundo eixo do Ministério da Paz é a proteção à Constituição, a harmonia entre os poderes, para que nós tenhamos o Estado de Direito. E o terceiro eixo é a defesa da democracia. A democracia não é um termo vazio de sentido. É um conceito jurídico indeterminado, sim, mas que ganha densidade, ganha concretude à luz de cada contexto histórico. E não há dúvida que nesses dias mais recentes da vida pátria se tornou necessário acentuar que o extremismo não deve ter lugar no nosso país, que a ponderação é o caminho principal, que a virtude está no meio termo, como diziam os filósofos pré-socráticos. Mas ponderação não significa leniência, ponderação não significa conivência, ponderação não significa omissão, ponderação não significa fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Ponderação significa firmeza, significa defesa da lei, significa fazer com que cada um responda de acordo com suas ações
e suas omissões. Ponderação significa não ter medo, significa você ter voz firme quando for necessário e, sobretudo, ações firmes para defender o nosso país, porque a democracia não tem apenas o direito, ela tem o dever de se defender contra aqueles que querem destruí-la, que não desapareceram. É preciso ter esta visão nítida e clara, ainda que para alguns possa eventualmente parecer chocante. As vozes antidemocráticas, elas apenas tiveram uma amenização, mas elas estão por aí, e nós precisamos manter uma atitude muito nítida de proteção da democracia brasileira. Atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e as instituições civis são crimes políticos gravíssimos, inafiançáveis, imprescritíveis e estarão permanentemente sobre a mesa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com aquilo que a lei manda. Nós temos, claro, outras prioridades que dão sentido a essas palavras a que fiz alusão. Controle responsável sobre armas. O presidente da República já editou o primeiro decreto sobre isso. A nossa sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte. Não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas, e não o liberou geral, que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho, e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país.